Cara, o Brasil tem 74 parques nacionais e tem dois malucos que saíram numa expedição em junho de 2021, nós dois, Denis, Letícia, Entre Parques BR, para visitar todos eles. Inovou, né? Até agora a gente visitou 27 deles. A gente acabou de visitar o 27º parque, que é o Parque Nacional do Caparaó. É um parque nacional que fica entre Minas e Espírito Santo. É o único parque nacional que tem no estado do Espírito Santo. E a maior parte da área fica no Espírito Santo, mas a grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas acaba acessando por Minas Gerais. E aí vamos contar um pouquinho desse parque aqui para vocês, né? Bom, só para organizar, então esse é o primeiro vídeo que a gente vai contar um pouco das águas desse parque, que tem muita água, inclusive, mas também tem muita montanha, mas a parte da montanha a gente deixa para o próximo vídeo. Então, pensando nas águas, eu acho impressionante, porque mesmo sendo o 27º parque que eu visito em seguida, eu sempre me impressiono, sempre me surpreendo com a beleza e a quantidade de água que existe dentro de uma unidade de conservação. E eu já deveria saber, né, que assim, as nossas águas estão protegidas em função das unidades de conservação. É uma regra quase, né? A gente chega num parque e tem a melhor qualidade de água, porque as nascentes estão lá. Mas mesmo assim, toda vez que eu tô lá, eu fico embasbacada com a beleza e com a quantidade de poços encantados que a gente encontrou nesse lugar. São muitos, a cor da água é maravilhosa, é uma água bem gelada. Na nossa última encarnação, eu e a Lê tivemos mortes muito parecidas. Ela era um sapo e eu era uma lagosta. Aí ela foi colocada na água fria e foi cozinhando, ela nem foi percebendo, aos poucos. Eu já entrei direto, então a água estava fervendo e me jogaram. Levamos esse triste fim, mas hoje estamos aqui, então cada vez que a gente chega numa água dessa, ó, a Lê tem a coragem de ficar congelando as pernas antes de entrar o resto. Eu não tenho essa capacidade. A única capacidade que eu tenho é de dar um mergulho de uma hora para outra e sair rapidinho, porque senão eu vou congelando e aí eu não entro. Mas de uma preciosidade enorme, uma água cristalina com cores diferentes, que vale a visita não só no inverno para os corajosos que tiveram coragem de entrar. É um desafio. As pessoas falaram que tem gente que vai pagar promessa para entrar nessa água nessa época. Estamos aqui no Poço Encantado, o lugar que as pessoas vêm, inclusive nós, para poder entrar na água aqui pelo lado do Alto Caparaó. E a gente tá tomando um solzinho e tomando coragem para entrar na água e assistindo, ó, a galera entrando, congelando, tá muito engraçado. Tem gente que entra, que tira uma foto, entra até o restinho do corpo. A gente ainda não tem coragem, mas vamos ter que entrar, né? Vamos! Mas deve ser uma delícia poder apreciar algum dos acampamentos que tem, né, no parque. São 4 acampamentos que nesse momento estão funcionando só durante o final de semana, porque um grupo de guias se organizou para manter esses acampamentos funcionando. Mas deveria ser uma delícia poder passar, por exemplo, uma semana ali acampado para visitar todas essas cachoeiras que são inúmeras. O que mais? Mas o que chama a atenção das águas é que é isso, né? Elas vão descendo devagarinho, né? Devagarinho, em todo lugar que você vai. Então, é difícil você chegar e ter uma cachoeira imponente, né? Daquela autona, assim, como a gente vê em muitos lugares. E também é difícil você ver um rio, né? Correndo ali tranquilinho, né? No plano. Geralmente são umas camadinhas, é quase uma escadinha. E é isso que forma esses poços, né? Então, esses poços que a Lê falou são grandes piscinas mesmo, geralmente de pedra,
embaixo, e por isso com água transparente que dá esse visual. Tem alguns que é melhor ir de manhã, tem alguns que é melhor ir à tarde, depende de onde bate o sol. Mas mesmo indo no inverno não deu para fugir de entrar, porque assim, você olha para aquela água e você fala, meu, tem que entrar nisso daqui, né? Vai dar para entrar? Não vai dar para entrar. E a questão da água também é interessante de pensar em quanto ela é valorizada pela comunidade do entorno, né? Primeiro que eles não pagam por água, né? Tanto Pedra Menina quanto Alto Caparaó, que são as cidades principais, onde tem as duas portarias, né, para você acessar o parque, uma no Espírito Santo e outra em Minas. A grande questão ali da região é o café, né? O café, inclusive, chegou antes do parque. Era uma região que não deveria ficar conhecida, porque na época do Império passava o ouro ali pertinho, então não queriam estimular que tivesse muita população ali por uma questão de segurança. Só que o café chegou nessa região, é um café de excelente qualidade, né? Pela questão da altitude. Lembrando que a gente tem nesse parque o terceiro pico mais alto do Brasil, né, que é o Pico da Bandeira. Então é uma região bastante montanhosa, super bonito, o relevo é maravilhoso e hoje é tomada por café conhecido internacionalmente, mas que não só pela questão da altitude, do cultivo, hoje em dia está crescendo a questão do café agroflorestal, do café sem uso de agrotóxico, de um café sustentável ali na região, mas, como falou o pessoal do Ninho da Águia, a maior preciosidade dali é aquela água, né? Quer dizer, aquele café que é plantado naquelas condições, mas que recebe como principal fonte hídrica aquela água maravilhosa que tem naquele parque, só pode ser um café especial, né? E inclusive, um dos pontos que os agricultores ali da região fazem questão de destacar e que quando eles participam de prêmios eles levam a própria água para passar o café, porque o gosto da fruta se transforma completamente se você está usando a água do volume morto da cantareira, né? Então, assim, a gente esquece às vezes da importância de você ter uma água de qualidade e o quanto ela influencia não só em todos os ciclos, né? Em nós, enfim, relembrando, somos 70% água, como também nos alimentos que a gente consome. Bom, e aí para falar dos lugares que vale a pena visitar, ali tem duas entradas. Do lado mineiro tem o Alto Caparaó, ali tem uma entrada do parque, ali tem o Vale Encantado, né, que é um lugar bastante conhecido, bastante visitado, é bem fácil de chegar. Não vai entrar não! O Vale Verde? O Vale Verde também, que acaba tendo uns poços um pouco menores, mas ali tem até uma área, uma infraestrutura para churrasco. Eu não sei se ainda pode ser usada, mas tem banheiro, tem uma mesa, é um lugar ainda mais acessível, né, para poder ir. Existem áreas que estão dentro da área do parque, mas elas ainda não estão regularizadas fundiariamente, como a Hidrolândia, que fica também do lado mineiro, mas fica lá, ou indo pelo lado mineiro, mas fica lá no norte do parque. Ali tem uma série de poços, são 7 poços mais ou menos, umas 5 cachoeiras, são menorzinhas, né? Mas também é bem gostoso, para meu gosto. Aquela foi uma das águas mais geladas que a gente chegou, e deu para perceber que lá bate mais sol à tarde, né? Do que de manhã. Ao contrário do Poço das Antas. O Poço das Antas também está dentro da área do parque, mas é uma área privada, então tem que pagar para entrar. E no Poço das Antas o acesso é mais íngreme, né? Você caminha bastante, mas o sol bate mais de manhã, né? À tarde Sim. acaba ficando mais sombra. Então vale a pena ir bem cedo para aproveitar. E ali pertinho a gente foi no Poço do Egito, que já está fora da área do parque, mas que é o mesmo rio que passa ali na área do Tardem, no Poço das Antas, no Cachoeira do Rogério e no Egito, que é um lugar que você chega praticamente de carro, né? Também que você tem esse rio que
uma coisa importante às vezes o rio nasce bonitinho, daquela água transparente, e aí quando você sai do parque, você já vê que a água já está mais mexida, mais cinza, mais marrom, ela pode ter agrotóxico, pode ter dejetos, pode ter uma série de coisas. E aqui ela está sendo, né, conservada o máximo possível. Deve chegar algum momento em que ela fique suja, né? Mas a gente vê que tem um respeito com a água, né? E do lado capixaba? E do lado capixaba, você tem ali perto do abrigo Macieira, que é o primeiro abrigo, o primeiro local de acampamento, saída para 3 cachoeiras. A Cachoeira da Farofa, que tem um poço maior, assim, de uma água bem esmeralda. A Cachoeira do Aurélio, sim, que tem um mirante maravilhoso, porque você consegue ver então a sucessão de quedas. Foi como o Dê falou, vão formando esses poços, mas você tem a possibilidade de ver essa cachoeira numa distância para você entender que a água vai caindo e formando várias piscinas ao longo da queda dela, da trajetória dela. E dali do Aurélio tem aquela, tipo, uma piscina infinita, né? Sim, Duas, sim, né? sim. Que você consegue de ver borda o vale. Infinita. E o pessoal do Save the Muriquis, ou Salvar os Muriquis, eles falaram que ali é um lugar provável, né? Ali no mirante, para você poder avistar muriquis. Não é fácil de vê-los, mas eles estão, enfim, bem protegidos ali. Lembrando que os muriquis, para quem não sabe, são os maiores primatas das Américas. É um macaco enorme, ele em pé fica da nossa altura, né? Super esbelto, magrinho, assim, fica com o rabo, é muito utilizado como um 5º membro mesmo para locomoção. E é muito comum você encontrar fêmeas dispersas do grupo original, porque elas saem dos grupos para procriar, para gerar uma maior quantidade de troca de genética, e aí elas às vezes se perdem na hora de voltar para o grupo original depois que já teve a cria e tudo mais. Então, assim, eles fazem um projeto super bacana de catalogação e acompanhamento dessas fêmeas e, enfim, do grupo como um todo, para conseguir manter essa população protegida desse primata que é incrível. Infelizmente a gente não encontrou, a gente ficou ali torcendo, né, para ver se a gente via algum, mas fica aqui o desejo para uma próxima vez, quem sabe. E tem então a Cachoeira dos 7 Pilões, que é também do mesmo formato das piscinas, das pequenas quedas. Você pode entrar na água em diferentes pontos. Essa a gente não entrou porque estava bastante frio no dia, com uma neblina. Mas é realmente assim surpreendente. De novo, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é surpreendente a quantidade de água, a variabilidade, né? E o Dê falou uma coisa quando a gente estava lá, que é assim, parece que a cada lugar que você vai, você encontra um poço encantado, né? Porque existe o lugar que chama Poço Encantado, mas... O Vale Encantado. O Vale Encantado, mas todos os poços são encantados. É uma coisa maravilhosa. E acho que a gente não falou, vale a pena dizer, o parque, ele tá, apesar do lado mineiro ter, entre aspas, começado antes, né? Assim, ele ficou mais conhecido, a maioria das pessoas visitavam o parque mais pelo lado mineiro do que pelo lado capixaba. O parque, ele é, na realidade, maior do lado capixaba do que do lado mineiro, né? No lado capixaba ele tem 70% da área do parque reservada, concentrada, e do lado mineiro são só 30%. Mas é muito interessante porque você consegue visitar entre os dois estados e perceber a relação que existe, né, entre os dois estados através do parque. Né, você tem essa competição entre aspas, né, não é uma competição ferrenha mesmo, é quase uma brincadeira de quem que tem o lado mais bonito, e existe a possibilidade de você acessar de ambos os lados, que, enfim, sempre enriquece a visita. Bom, e no próximo vídeo a gente fala então do Pico da Bandeira, que acaba sendo um dos lugares mais visitados ou mais procurados para visitação. Enquanto isso, a gente toma aqui o restinho da nossa água que a gente trouxe lá do Caparral. Porque quando a gente vai em Parque Nacional, a gente abastece nossa água
para, enfim, tomar da melhor qualidade. Obrigado. A gente vai realmente direto na fonte para pegar a água da melhor qualidade. É isso, se vocês quiserem acompanhar os outros parques que a gente já passou, fica aqui o vídeo, né? Eles ficam todos no YouTube, tem pelo menos um vídeo falando de cada um desses parques. Dá para organizar por playlist, dá para ver os parques que a gente visitou por região. Então fica aqui o convite. E a gente tem também um site onde a gente fala sobre a nossa visita de uma forma mais descritiva, com imagens, fotos, e tem bastante informação lá, fica também o convite para vocês acessarem. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre os picos e as montanhas desse parque incrível. Obrigada!